Muito bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esse nosso quarto momento de palestra e de conversas do 13º encontro da família espírita promovido pela USE Intermunicipal de Garça. Nós já tivemos ontem, a Marília Candeloro falando sobre injúrias e violências, já tivemos o Valci Silva de Tupã falando sobre parente ou família. Hoje de manhã nós tivemos o Alberto Almeida, de Belém do Pará, falando sobre o tema saúde mental. E agora vamos ter o nosso quarto momento com o Edgar Miguel, de Bauru, com o tema Cristo em Nós. Esperamos que seja um bom momento para todos, como já tem sido durante todo o período de ontem e hoje de manhã. Eu vou chamar aqui agora a nossa companheira Dalva para fazer a nossa prece inicial. Olá, boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida. Então vamos, nesse instante de muita alegria, né, por podermos estar juntos aqui, mais uma vez, em mais uma etapa desse encontro, agradecermos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita, e a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Agradecer por todos os momentos de oportunidades de aprendizados que temos em nossa existência enquanto espíritos imortais. Estamos vivendo uma experiência agora, nesse instante, nesse corpo físico, que nos desafia a exercitarmos a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor, que possamos aproveitar todos esses momentos, que possamos, unidos nesses pensamentos de paz, de harmonia, de busca de aprendizado, de propósito único de crescimento, que possamos estar juntos sempre em sentimentos e pensamentos, que apesar das nossas distâncias, né, gostaríamos de estar todos juntos no mesmo evento, no mesmo local, nos abraçando, mas que apesar de estarmos distantes fisicamente, possamos estar unidos uns com os outros e principalmente com o nosso Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais que tão amorosamente de lá, do plano espiritual, coordenam a atividade de uma forma muito mais efetiva do que nós mesmos aqui encarnados. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Que tenhamos uma tarde maravilhosa, de muitos aprendizados, com o nosso querido amigo Edgar Miguel. Que possamos aproveitar cada instante, cada palavra, cada reflexão para o nosso crescimento e para o melhoramento individual e coletivo. Que Deus abençoe a todos, que fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Continuemos. Até mais. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Edgar Miguel. Ele é participante de 2 casas espíritas em Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade e o Centro Espírita Vicente de Paulo. Ele se tornou espírita por volta dos 16, 17 anos, porque ele diz que o catolicismo não respondia satisfatoriamente aos seus questionamentos. Ele buscou respostas na doutrina espírita através de leituras e de um tio. As atividades dele hoje, ele é doutrinador ou esclarecedor de reunião mediúnica, ele é diretor do Departamento de Mediunidade e Assistência Espiritual da USE Intermunicipal de Bauru, ele é palestrante espírita, ele é atuante no atendimento fraterno e é escritor. Eu posso dizer do Edgar Miguel que eu conheço há muitos anos, eu acredito desde a época que ele tinha lá os seus 16, 17 anos, e que a gente participava junto dos encontros de mocidade espírita da região. Ele já chamava atenção na época pela inteligência, pela maneira de se comportar, e hoje ele é um dos nossos companheiros que nos ajuda sempre. Toda hora em que a gente precisa de alguém para nos esclarecer e para dar uma força no centro, dar uma palestra, ele está sempre pronto. Essa é a maneira dele de ser, está pronto e está conosco aqui hoje.
Então, sem maiores delongas, vamos chamar o Edgar Miguel para conversar conosco. Boa tarde, Vitor. Obrigado tarde. pela generosidade para comigo. E realmente temos boas recordações juntos, isso é um tesouro que a gente tem que guardar, não é? Isso mesmo. Muito bem. Eu agradeço também o convite da USE Intermunicipal de Garça, desse evento que eu considero extremamente importante, a começar do nome dele, né, o Encontro da Família, né, algo que a gente nunca pode deixar de fortalecer e de crescer dentro de nós e também no meio da sociedade. Né? Então, agradeço muito esse instante de poder estar aqui. Não pense que eu venho ajudá-los, né? Há bastante egoísmo quando eu aceito esses convites, porque é uma necessidade de fazer algo e também de aprender, né? Então, esse é um momento de reflexão para todos nós, mas fundamentalmente para mim também, não é? O tema é interessantíssimo, né? O que a pandemia pode nos ensinar, tendo aí como um destaque, né? O que é o Cristo em nós, né? Bem, a pandemia, como qualquer outro evento da vida, né? O podermos trabalhar, o termos doença, o termos saúde, termos um verão mais quente, o inverno mais frio, tudo isso, no meu entendimento, são situações educativas que a vida nos coloca, com objetivos de nos ensinar a sermos mais felizes. Simples assim. A pandemia é algo apenas inusitado, algo que talvez nos surpreenda, que certamente impõe uma mudança na nossa forma de viver, do lado externo, e não vejo por que a gente não deva encarar dentro da naturalidade da vida temporária, volátil, frágil, inconstante, que é a vida de cada um de nós encarnados. Né? Então, a bondade de Jesus e o esclarecimento que a doutrina espírita nos trazem, né, ambos, eles já nos sinalizam que a vida é formada de um conjunto de exercícios dos mais diversos, e todos eles têm, ligando-os, um objetivo só, que é nos ajudar a despertar para a vida verdadeira, que não é a vida espiritual, no meu entendimento, mas a vida interior, a vida do ser, que somos todos nós. E esse objetivo é pedagógico e pretende nos ensinar, nos oportunizar um aprendizados dos mais diversos. E esta questão da pandemia e de tudo que acontece do lado de fora está profundamente ligado ao subtema, né, que é o tema deste instante, que é o Cristo em nós, né? E quando me passaram esse tema, eu fiquei pensativo, né? E eu entendo que tudo que chega até mim precisa ser refletido como se eu fosse o indagado, como se eu fosse aquele que está sendo provocado, porque eu acho que a vida exterior ela nos provoca bastante. Que bom que ela faz isso. Então, eu mudei o título. Quando nas minhas análises o título ficou O Cristo em mim. E me perguntei se ele está em mim. O quanto ele está em mim. Me perguntei também, e aí eu estendo essa pergunta para todos, porque estamos aqui juntos, refletindo, o que é o Cristo para mim? O que é o Cristo para cada um de nós? Quem é ele? Mas eu prefiro a primeira versão, né? Aprendendo com Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta o que é Deus? O que é Jesus para você? Né? Em que posição da sua vida ele está? E aqui, né, aqui nós estamos aqui entre quatro paredes, né, cada um entre quatro paredes. Sejamos honestos, né, fujamos
das respostas prontas, fujamos como diziam antigamente, das respostas de almanaque prontas, né? E nos perguntemos, talvez até de forma inédita, o que é o Cristo para mim? O que ele representa? Ele é um marco na minha vida? Não. Sim. Que espécie de marco, de referência ele é? Porque para muitos de nós, eu diria, inclusive, me corrijo, podemos considerá-lo, hoje em dia, bastante conveniente na nossa vida, né? As pessoas voltadas à religiosidade ou à religião, as pessoas que professam determinadas linhas filosóficas ou religiosas, mas especialmente nós espíritas, nós gozamos hoje de um certo status no meio social. Né? Antigamente, éramos quase presos por fazermos reuniões mediúnicas ou estudarmos a doutrina espírita, e eu estou falando de 60, 70 anos atrás. Hoje, o IBGE nos diz que nós somos quase uma elite intelectual. Nós somos daqueles que mais leem, que mais consumimos literatura, né, que mais estudamos. Então, não deixa, infelizmente, isso não deixa de trazer um certo status. Né? Ah, você é espírita, nossa. E isso já forma, isso é um rótulo também, né? Isso já forma um estereótipo, né? A pessoa já começa a pensar uma série de coisas de você e que nem sempre estão relacionadas à sua realidade. Né? Então, sermos cristãos, falarmos do Cristo, também sermos espíritas, também tem a sua conveniência. Somos aceitos dentro de um determinado grupo social, que é o grupo espírita, né? Podemos fazer parte de uma casa espírita, ali nós vamos ter utilidade, atividades, podemos ser aproveitados, podemos ser úteis, né? Podemos ter funções ali para desenvolvermos. Então, tudo isso pode atender a um conjunto de carências naturais do ser humano que, se pararem aí, se nós não avançarmos, o Cristo não será quase nada em nossas vidas. Quase nada. Ele será útil, como eu estava dizendo, mas talvez não muito mais do que isso. Isso, evidentemente, não acontece na generalidade de todos nós, mas acontece em muitos de nós. E talvez aconteça em nós em algum percentual, né? O Cristo vem aumentando a sua ocupação dentro da minha vida verdadeira. Eu disse tudo que eu acabei de dizer porque talvez tenha passado por estas fases, né? Hoje o Cristo é um marco diferente, é uma referência diferente do que ele era em minha vida, em mim mesmo, no meu entendimento. E ele ocupa uma posição diferente da que ocupava há tempos atrás. Felizmente, ele ocupa uma posição mais profunda agora. Mas eu percebo que isso somente aconteceu porque fui convidado, e talvez tenha chegado a hora de atender ao convite, de observá-lo dentro de mim de uma forma mais cuidadosa. Né? Então, o que é o Cristo em mim? Essa é uma questão muito séria, porque quando ele diz que ele é um caminho, na verdade, desculpa, quando ele diz que ele é o caminho, e que ninguém chegará ao Pai senão por ele, evidentemente que ele não estava se referindo ao fato de declararmos que o seguimos ou não. Isso é irrelevante. O que importa de verdade, o que importa realmente, na nossa vida real, que é a vida íntima, é o quanto o que ele diz
o quanto os conceitos que ele coloca são adotados por cada um de nós. Não basta termos um caminho, que é o Cristo. É preciso caminhar o caminho. Não basta nos emocionarmos lendo determinados livros, nos sentirmos até profundamente consolados com o Evangelho, se ainda nos mantemos só na posição de quem recebe este consolo, de quem se deixa tocar pelas belezas de histórias e da própria percepção do amor que essas histórias nos traz. Não basta isso. Se não nos deixarmos, se não nos rendermos ao que o Cristo representa e ao que ele é de verdade, e o que ele pode ser na nossa vida e precisa ser na nossa vida, não por ele, mas por nós. Porque ele não precisa de nada e nós ainda precisamos de quase tudo. E esse tudo está concentrado em tudo que Jesus representa, todas as perspectivas que ele é capaz de abrir na nossa vida interior. Seguir o caminho do Mestre é enxergar a vida como ele enxerga. Mas talvez tudo isso que eu esteja falando agora já seja conhecido de todos, né? Talvez tudo que eu tenha dito até agora não seja exatamente uma novidade, né? Eu estou falando de fato, fazermos o Cristo vivo dentro de nós. Mas me interessa usar os últimos instantes da minha fala para que a gente conversasse um pouquinho a respeito do como. Como o Cristo de verdade passa a ser apenas útil para a minha vida exterior e passe a representar uma referência, um farol, uma luz que brilha ininterruptamente dentro de mim, na minha vida interior. A vida interior é a vida que eu já disse aqui, é a vida, no meu entendimento, a verdadeira. É onde a minha vida de fato acontece. Aonde eu sinto, penso, brigo, discuto, descubro e vivo de verdade. E se, e quando, eu melhor dizendo, o Cristo viver no íntimo da minha vida interior, a minha vida se transformará. Como eu faço isso? Como eu trago esse Cristo de uma forma real para dentro de mim? Real. Talvez a primeira coisa que eu tenha feito, porque é o que eu posso dizer, o que eu já fiz e tenho feito, seja olhá-lo de uma forma próxima. É claro que o Cristo está evolutivamente muito distante de mim, de todos nós. Ele é o nosso irmão mais velho, iluminadíssimo. Mas, como ele mesmo coloca, ele oferece a sua mão a nós, nos chamando de irmãos. Oferece a sua mão amiga para que ele nos ajude a nos conduzirmos até o Pai. Então, ele não se coloca numa posição superior. Nós que nos colocamos numa posição inferior. E muitas vezes, por conta disso, dessa timidez que muitas vezes se mistura a uma desnecessária vergonha, ele sabe tudo de nós. Vergonha do que teríamos? Nós podemos buscar os olhos do Mestre para, de uma forma iniludível, a gente possa ver
e sentir, eu repito, o amor que ele tem por cada um de nós. E quando eu digo cada um de nós, eu não digo sem razão. É muito importante que a gente se considere destacado na multidão. Nós não somos um dos bilhões de espíritos que ele ama. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe da minha história, das minhas dificuldades, das minhas conquistas. Aonde estão os obstáculos íntimos que eu ainda não consegui superar? Ele sabe. Ele sabe. Então, eu não sou alguém perdido na multidão para este irmão. Tanto é que eu acabei me acostumando, e isso me traz imenso bem, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acabei me acostumando a uma prática muito interessante, exatamente para me estimular a enxergá-lo próximo, a senti-lo próximo. Toda vez que eu vejo, que eu ouço, que eu leio Jesus falando, e ele fala para muitas personalidades dentro do Evangelho e também nas obras do Chico, por exemplo, e não somente. Toda vez que ele se dirige a Pedro, quando ele apareceu a Paulo em Damasco, quando ele se dirige a Judas, eu sempre troco o nome desses personagens e coloco o meu nome. Porque entendo que, naquele momento, quando ele se dirige, por exemplo, a Paulo, e pergunta a ele, por que me persegues? Eu também posso me colocar, preciso talvez me colocar no lugar de Paulo. E também preciso entender que Jesus nunca faz algo exclusivamente a um de nós. Ele sempre se preocupa com todos, particularmente, sim, com cada um de nós, mas também querendo estender o seu amor e as suas lições a 100% de todos nós. Então, ao dizer Paulo, por que me persegues, ele está dizendo Edgar, Sérgio, Maria, Sueli, Lucas, por que me persegues? Por que não me compreende? Quando ele diz vai e não peques mais, ele também está dizendo para mim. Então, gosto de brincar que o meu evangelho, aquele que eu leio, só tem o meu nome. Em tudo que Jesus diz, ele está dizendo para mim. Está dizendo para mim. Quando na ceia ele diz que talvez um me entregará, eu me pergunto se eu entregarei o mestre, se eu o trairei, se eu o traio também. Isso me ajuda a fazer com que Jesus seja uma pessoa, um ser, não é? Na minha vida. Porque ele fala comigo desta forma. E cada vez mais, nesse exercício, nesse esforço que eu tenho e preciso ter para me aproximar dele, eu me coloco no meio da vida de Jesus, como já estou e todo mundo está, né? Para que ele não seja um personagem de uma história belíssima, que mudou o cenário da humanidade, mas que ele faça parte da minha história que eu estou construindo e que ele, já sei, já compreendo, ele tem o poder de me ajudar a transformar a minha história na direção daquilo que eu mais sonho, que é a minha felicidade verdadeira e profunda. Ele é o caminho e, portanto, é o coração, a pessoa capaz de fazer total diferença na minha vida
na direção deste objetivo. E eu preciso trazê-lo para junto de mim. Permitir que ele converse comigo, permitir que ele me oriente, porque ele não pode me orientar nos livros. Ele tem que me orientar no calor da hora. E para que ele faça isso, eu preciso aprender a ouvi-lo nas horas mansas, nas horas de estudo, nas horas de reflexão pacífica. Porque na hora dos exercícios, na hora que alguém levanta a voz comigo e me ofende, ou tenta me ofender, na hora que alguém me contraria, na hora que alguém me atrapalha, segundo uma visão superficial, nesta hora eu preciso também conseguir ouvi-lo. E para isso, ele não pode estar simplesmente nos meus livros de estudo, nem nas minhas horas na casa espírita. Ele precisa fazer parte da minha vida. Insisto e me aprofundo, parte da minha rotina de pensamento, da minha rotina de reflexões, da minha rotina para que eu considere a todo instante. Eu preciso entender, por exemplo, que na hora que eu estiver planejando fazer alguma bobagem e estiver sozinho, eu preciso lembrar que, na verdade, nunca estou sozinho, porque Jesus está comigo. E isso não é uma figura de linguagem, isso não faz parte de uma retórica, isso é uma realidade. Realidade. E se ele está comigo, me ajuda, me observa, me apoia nos meus esforços de ser mais feliz e melhor. E também me orienta, me ajudando a não fazer as bobagens que podem trazer mais dor, menos felicidade, menos paz ao meu interior. O Cristo em nós não pode ser uma frase bonita. Ele tem que ser uma realidade. Mas essa realidade não se fará sem esforço, como nenhuma realidade maior, né? Nenhuma realidade grandiosa, nenhuma realidade luminosa na nossa vida se fará sem esforço. Porque nós temos uma lei que diz que nós só receberemos a partir do que fizermos, do que pensarmos, do que sentirmos. Então, meus amigos, arregacemos as mangas. O Cristo está ao alcance da mão. Ao alcance da mão. Ali. Distante? Nem pensar. Ao alcance da mão. O que nos separa dele é a nossa concepção. O que nos separa dele é porque não abrimos de verdade, muitas vezes, a porta da nossa vida interior. Colocamos outras pessoas de forma mais intensa em nossa vida do que ele. O que é um absurdo, se formos pensar. Um absurdo. Pensem, para finalizar. Quais são as pessoas que estão em maior percentual dentro das nossas preocupações, da nossa mente, não só das nossas preocupações? Quais? São aquelas com as quais nos responsabilizamos, por exemplo, os filhos até que cresçam? Ok, é importante que eles estejam mesmo, mas mais do que tudo, sendo que a presença do Cristo é exatamente aquela presença que pode nos ajudar a desempenharmos bem o nosso trabalho junto aos nossos queridos, está coerente, faz sentido, é lógico nós colocarmos o Cristo apenas para pedir? Suspeito que assim não tem funcionado e não vai funcionar. É preciso que a gente construa um outro tipo de relação com o nosso Cristo, para que ele de verdade esteja em mim e esteja em nós. Eu acho que nós já temos um bom material para conversarmos, não? Vitor, estou à disposição.
Muito grato, Edgar. Eu estou aqui com as mesmas reflexões que você estava falando. Você estava falando e eu estava tentando já pensar da mesma maneira, porque é muito fácil, eu acho, a gente pensar no Cristo como alguém externo, né? Ou longe, ou distante, ou a gente fica adorando ele como se fosse Deus, né? E distante da gente. Perfeito. E fácil pedir. Vamos pedir para Jesus me ajuda, né? Mas a gente interiorizar ele mesmo, e termos ele conosco, Mas agora. e também não basta só ficar querendo interiorizá-lo, ele tem que fazer alguma coisa, né, Vitor? Exatamente. Temos que viver com Cristo dentro. Vamos ver. Bom, muito obrigado, então. Na verdade, nós não estamos encerrando nada, nós estamos apenas transferindo nós aqui para a sala de bate-papo do Google Meet, aonde o pessoal vai poder conversar, perguntar, questionar, né? Justamente depois dessa disparadora, né? Dessa fala disparadora sua agora. Vamos para lá, Edgar. Vou pedir para você. Já pode ir indo para lá. Eu só Posso vou ir dar. então, né? Já vamos dar as últimas instruções para o pessoal aqui. Muito bem. Então, dizer para vocês o seguinte: vai continuar então agora o nosso papo, né? É só você chegar e colocar ou no seu celular ou no seu navegador aí este link que está aqui na tela nossa aqui agora, né? Coloca nesse link e você já vai entrar na sala virtual, onde a gente vai poder conversar com o Edgar Miguel cara a cara, literalmente ou virtualmente, né? E queremos convidar a todos também para que hoje à noite estejam todos ligados também no Facebook lá da USE Intermunicipal de Garça, da USE Garça, aonde vão estar juntos o Edgar Miguel, o Valci Silva e a Marília Candeloro conversando sobre um fechamento, vamos dizer assim, do nosso encontro virtual da Família Espírita. Então, fique conosco agora, vamos lá para a sala virtual do Google Meet e não esqueça de hoje à noite assistir esse papo tão bacana para o fechamento do nosso encontro. Até já!